Eu trabalhei 10 anos em paróquia e há 16 anos eu trabalho só em hospital. A vida me levou para o hospital e eu sinto assim como é uma graça de Deus estar servindo a igreja dentro da missão, dentro de um hospital e agora com a Pastoral da Saúde mais de perto, com nossa equipe aqui da coordenação. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, quando eu chego no hospital, parece que eu estou iniciando a minha vida sacerdotal hoje, né? Para mim é sempre uma coisa nova. A gente pode passar muitos anos, está sempre começando. E quando eu vim para o Rio de Janeiro estudar e acabei ficando, eu fui trabalhar em uma paróquia, estudava e morava em Copacabana, com o Monsenhor Abelho, de saudosa memória. Tanto porque eu quando estava na paróquia, as pessoas vinham conversar comigo. Eu estudei Direito Canônico, tem o padre Franklin que está ali, nosso colega lá de curso. Eu vim estudar Direito Canônico e depois, atendendo as pessoas em Copacabana, eu percebia que as pessoas não tinham problemas ali, não era um problema espiritual, era um problema emocional. E eu não entendia o que estava acontecendo. Até que eu disse, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar a psicologia. Aí fui estudar na PUC psicologia e eu tive essa graça também, né? Agradeço muito aos jesuítas a oportunidade de estudar lá psicologia. Por isso que esse tema é muito interessante. A psicologia passou para mim como uma grande ferramenta de entender melhor o comportamento humano. Eu pensei que sabia, não sabia nada. A gente está sempre, não é? Como é bom procurar entender melhor o que se passa, não é? No âmago, né? Lá no interior das pessoas. E tem a questão espiritual e tem a questão psicológica, emocional, que influencia muito a nossa vida. Aí eu uso muito essa ferramenta, depois fui fazer psicologia hospitalar. Então, o tema de hoje, vamos falar sobre psicologia do doente e do agente da Pastoral da Saúde. Nós temos essa imagem do iceberg. O iceberg, você sabe como é, né? Tem uma ponta ali de gelo, mas lá embaixo, olha como ele é profundo, né? Como é grande. E quem olha assim pensa, pronto, é isso que eu estou vendo, é só isso. Não, nós somos assim também. Temos uma parte que nós conseguimos ter consciência e muitas coisas estão no nosso inconsciente, que está lá embaixo e que a gente nem sabe direito. Feliz de quem vai buscando na vida se autoconhecer. Essa busca é intensa, é sempre. Estamos sempre procurando nos conhecer melhor. E quem se conhece melhor, também serve melhor. Né? Trabalha também muita coisa dentro de nós. E é fruto da graça de Deus, claro, sempre a graça de Deus, mas também do esforço e da busca nossa também de saber como é, por que eu estou reagindo assim? Por que essa reação desproporcionada? Se você vê alguém sorrindo demais, não está bom. Se você vê alguém chorando demais, também, você já viu, nós encontramos isso facilmente no dia a dia. As pessoas têm reações desproporcionadas. Por quê? Porque tem questões não bem resolvidas dentro delas. E elas expressam isso e às vezes não percebem. Nós todos temos necessidade de uma busca de maior conhecimento do nosso eu, não é? Do que está lá no nosso inconsciente. E assim nós temos tantas... A Cleia falou no instante que muitas vezes nós no trabalho nós vamos percebendo tantas coisas que nós não víamos. Eu estou lembrando aqui só um fato que não é nem de cunho emocional, é questão social. Eu, depois de muito tempo trabalhando no hospital particular, a gente nem lembra que depois a gente vai acordar para ver melhor que tem questões econômicas muito sérias, porque por mais que você tenha dinheiro, quando chega o momento da doença, entra numa crise, não é? A pessoa às vezes deixa de trabalhar, as pessoas que são aposentadas têm que
gastar muito dinheiro com a farmácia. E quando eu estou vendo essa imagem, é porque muitas vezes a gente vê a situação, só a situação aparente, e o fato de eu um dia perguntar para uma pessoa, e eu disse assim, né, depois de muitas visitas, eu disse, e a situação econômica, como é que está? Padre, esse é o problema. Aí eu depois de muito tempo, eu fui descobrir isso, eu digo, olha, como às vezes a gente não sabe o que está por trás, né, o que realmente às vezes está interferindo naquela parte ali emocional. Quantas vezes eu já cheguei em uma visita em que tinha um conflito familiar dentro do próprio quarto. Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que eu posso ajudar essa situação? Porque na hora da confusão é melhor você esperar para depois tentar ajudar, né? Para que o doente já está doente. E levar problema para o doente é um negócio complicadíssimo, né? Então, infelizmente, nós temos essas realidades. Nós temos que ser também como o bom pastor cuidando da ovelhinha. Essa imagem do bom pastor é a imagem que todos nós devemos ser, não só os ministros da igreja, não só nós consagrados, mas todas as pessoas, todos nós devemos ter essa atitude do bom pastor. Ou como lá em Sergipe, nós temos Divina Pastora, o santuário da Divina Pastora, mãe do bom pastor, que é Nossa Senhora também. Então é a atitude de carregar no colo, de dar carinho, de não julgar, né? Se tem uma coisa que também quando a gente começa a aprofundar a pessoa humana, a gente não julga. Porque muitas vezes a gente não sabe nada daquela pessoa, a gente só vê a aparência. Como é bom não julgar e servir. Amar é cuidar, amar é estar atento a tudo que a pessoa está ali precisando de você, né? Então, ama e cuida. O bom pastor não está perguntando muito, não faz muito julgamento, ama e cuida. Dois grandes remédios que ao longo da minha história também de padre, eu fui percebendo no hospital. Dois grandes remédios. Tem a parte do tratamento médico hospitalar, tem toda essa parte fundamental, que as pessoas, infelizmente, hoje, é um grande problema também da medicina, que é justamente a questão do automedicamento, né? De se automedicar, e aí você corre um sério risco. Mas, além de toda essa parte da medicina, um grande contributo, e nós sabemos disso, que é a força da oração. A oração tem uma força muito especial. Eu sei que quando alguém está doente, alguém diz assim, vou rezar por você. E nós sabemos como a oração vem para trazer um grande contributo para a situação da pessoa. Eu, quando estou com um problema, eu digo, mãe, reza aí por mim, né? Como a gente sabe como é a força da oração. Vocês sabiam que tem 3 linhas diretas para o alto, para o céu? Quem reza a oração de 3 tipos de pessoas. A oração de uma mãe, isso nós sabemos, como é a força da oração de uma mãe. A oração de uma criança e a oração de um doente. Então, quando eu visito um doente, eu digo, reze por mim, porque ele está tão perto de Jesus e pode falar com Jesus tão facilmente. Então, a força da oração, para quem nós que recebemos o doente, pedimos a ele que reze por nós, e nós, unidos, solidários, para que as pessoas possam enfrentar com coragem, com fé e muito amor, o momento em que a doença bate a porta da nossa casa. Esse remédiozinho aqui, que é a parte fundamental também. Oração e afeto, carinho, aquela atitude que nós encontramos, graças a Deus, em muitos pacientes, na sua casa ou no hospital. Eu digo, Senhor, que ninguém fique sem visita, sem aconchego, sem o carinho. Olha, faz toda a diferença. Eu tenho um doente que está há 8 anos no CTI. É um milagre. 8 anos no CTI.
Quando você for lá, Catão, eu vou lhe mostrar o doente. E esse doente passou 3 anos sem se comunicar. Ele não falava nada. Ficava lá, totalmente assim, inconsciente. E eu passava e rezava por ele. Depois, eu comecei a perceber uma coisa diferente. Não, mas peraí, eu acho que ele está tendo alguma respostazinha. Aí eu conversando com a esposa, não, ele já está agora se comunicando. Eu digo, opa! Aí começamos a rezar. Quando eu passo, ele dá um sorriso. Quando eu passo, a gente reza uma Ave Maria juntos. Eu às vezes passo e digo, eu passei só para dar um adeus para você. Ele não pode falar, porque depende de uma máquina, né? Então, problema de respiratório, todo esse problema de pulmão é muito sério. E ele depende daquela máquina, mas eu sinto que quantas bênçãos nós recebemos dele. Mas eu outro dia conversando com a esposa, eu disse assim, por que ele está esse tempo todo aqui no hospital? Ela disse, padre, é o amor. É esse amor que eu tenho que está aqui com ele, que o sustenta. E eu não tenho dúvida disso, não é verdade? É o amor que faz com que as pessoas recuperem, tenham ânimo, tenham força para aguentar, mesmo quando você tem uma doença crônica, você consegue, graças ao afeto, ao amor. E quando isso não tem, é muito triste. É muito triste ver uma pessoa abandonada, sem carinho, sem afeto. É muito triste. Vocês sabiam que uma criança, que ela não para, a criança é assim mesmo, né? A criança, ela quer expressar todo o amor que ela recebe. Por isso que ela sente necessidade de manifestar esse amor que ela recebe tanto. Se você vê uma criança muito parada, uma criança muito quieta no canto, é que ela não sente, ela não recebe, e ela não tem necessidade de passar o afeto. Continuemos. Bom, os extremos são perigosos. Isso em tudo na vida, todo extremo é perigoso. Por isso que a palavra, a temperança, é um dom do Espírito Santo, a temperança, o equilíbrio. Por isso que a virtude está no meio. Por que eu falo isso? Eu vou dar um exemplo. Quantas vezes as pessoas chegam no hospital, às vezes acabam uma visita, chega lá na capela com entusiasmo. É bom, o entusiasmo é ótimo, mas chegam assim com a euforia, alegre demais. Eu digo, tá, ele continua conosco, continua. Então, vamos ter uma alegria mais moderada, né? Mais moderada. Por quê? Porque amanhã tudo pode mudar. Ou até no próprio dia mesmo tudo muda. Na mesma hora, né? Assim, às vezes você está assim com o doente, tudo muda. Alegria demais não é bom, porque as pessoas ficam assim em euforia. Não, calma, alegria, menos, né? Menos, pode passar. E o contrário, o outro extremo, é a melancolia. A pessoa chega para baixo, quase uma depressão, né? Chega para baixo, triste. Aí eu digo, peraí, calma. Isso vai passar também. Não precisa ficar tão triste assim. Então, tudo requer o equilíbrio. Por que essa ponte? Por que essa ponte aqui? Porque lembra que tem até uma historinha, né? O mestre vinha passando por uma aldeia e tinha um discípulo do lado. E quando ele ia passando, um jovem chegou e disse assim, homem de Deus, homem de Deus, o que é que eu devo fazer para seguir esse caminho do Senhor? Ele olhou para o jovem assim e disse, leve a vida mais sério, procure fazer mais as suas obrigações, não se divirta tanto, leve a vida com mais seriedade, com mais disciplina. Ele falou para um jovem e o discípulo observando. No final da aldeia, chegou uma outra pessoa e disse, homem de Deus, o que devo fazer para encontrar o caminho certo? Ele disse assim, se divirta mais, procure viver mais descontraídamente, né? Procure ficar mais leve na vida, brinque mais, sorria mais, e aí você vai encontrar o caminho. Aí o discípulo disse, espera aí, eu não estou entendendo nada, o senhor falou uma coisa lá atrás, para a pessoa ser mais séria, agora falo para a pessoa ser mais descontraída, eu não estou entendendo nada. Ele diz assim, não, a vida cristã, como toda a vida nossa, deve sempre ser do equilíbrio. É como se você estivesse atravessando uma ponte, sem ter nada aqui do lado. Essa tem, né? Mas é um precipício. Você está passando uma ponte. Quem vai muito para o lado direito,
Aí ele diz assim, não, cuidado, você vai cair, venha mais para o centro, você está indo muito para um lado, venha para o centro. Quem está do outro lado, pode cair do outro lado, quem está muito, né? Então, do lado esquerdo, o equilíbrio é fundamental. Dois grandes fantasmas que nos cercam, viu? Isso aqui, todos nós temos esses fantasmas aqui que podem ser, eles são perigosos. A depressão, são os males do século, né? A depressão e depois a ansiedade que eu vou falar. Bom, eu não tenho o objetivo aqui de falar sobre esse assunto, né? É só en passant, é só uma mensagem que serve também para nossas vidas. Porque quando a gente está falando sobre a psicologia, nós estamos falando da psicologia do doente e para nós também. Isso serve muito para o agente de pastoral, serve muito para o profissional da saúde. Se é uma preocupação nossa também que trabalhamos no hospital, é cuidar de quem cuida. Né? Aqui está o padre Renato, do Renato Prado, que é o capelão lá de São Vicente de Paulo Hospital, e é camiliano. Então, se tem uma preocupação nossa, é estar sempre perto do profissional da saúde para conversar com ele. E é preciso essa força do alto e também da consciência nossa que a depressão pode bater a porta de qualquer um de nós. A imagem desse boneco já mostra, né? Alguém, quando você vê alguém bem encurvado, alguém que está assim para baixo, né? A atitude de quem está para baixo, até o corpo fala. O corpo está dizendo que aquela pessoa está com um peso muito grande, que não sabe como lidar com isso, e que é uma doença muito séria. Prestemos muita atenção a quem está com depressão. Isso é atitude muito, muito ampla. Sabe por quê? Porque há também um índice de suicídio. Quem deixa se levar a depressão pode levar ao suicídio. E a pior coisa que eu falo isso porque tenho uma experiência na família, é quando você não percebe que a pessoa está deprimida. E a pessoa está passando por uma depressão, e aí, às vezes, não tem tempo de nós socorrermos. E quem passa na família pelo suicídio sabe como é difícil, é muito difícil. Então eu aprendi também, todos os domingos, na missa que eu rezo à noite, no domingo, rezo por quem está com depressão. Aí já é o coração do padre, né? Porque eu digo assim, vamos rezar agora para quem está triste. Não é só uma tristeza, é uma tristeza muito mais ampla, é um desalento, não é? Muito bem. E a oração para essa pessoa, para que, somente domingo à noite, né? Domingo à noite dá um deprê, não é? Aí a gente tem que rezar para que as pessoas, né, possam se reanimar. Senhor, traga luz para os corações, traga alegria, esperança, não é não? É por aí. E a força da oração para quem está deprimido. É claro que aí nós temos várias situações, vários fatores que levam a isso. Nós vivemos com tantos problemas, né, as pessoas vivem com um peso tão grande, aí vai e depois ao desânimo. Sabe qual é a diferença básica? É o seguinte: você, numa segunda-feira de manhã, você tem preguiça de sair da cama. Isso é super normal. É super normal. Todos nós temos segunda-feira de manhã preguiça de sair da cama. O deprimido não quer sair. É diferente. Ele não quer sair. Quando você vê alguém que está muito parado, não se cuida, né, tá jogado, essa pessoa está em um processo de depressão. E volta, né? Quem já teve um evento depressivo, tem também a tendência de voltar. Por isso que nós devemos ter muita atenção, muito carinho, e pedir às pessoas que estão em volta para que possa cercar a pessoa. Sabe que a melhor ajuda para a pessoa deprimida é não falar muito, é ficar em silêncio ao lado dela. Né? Muitas vezes você pensa que falando vai resolver. Fica ao lado, não diga nada. A pessoa precisa às vezes de silêncio. Está tudo escuro, eu chego no quarto, está tudo escuro, eu digo, não acenda a luz, não acenda a luz. Eu vou conversar com essa pessoa,
E aí eu sinto que ela está num processo depressivo dentro do hospital, porque ficar muito tempo no hospital é o que a gente chama na psicologia, que é síndrome do confinamento. Seja na casa, seja no hospital, você fica muito tempo parado em um lugar, pode até um hotel de 5 estrelas, já viu? Você está em um quarto de hotel de 5 estrelas, você ficar muito tempo ali sem sair, não aguenta, fica horrível. Imagine quem fica, não é, em uma situação de uma cama. E aí nós temos que ter essa compreensão, que está tudo escuro, é para que você também compreenda a pessoa e tente ajudá-la. Aos pouquinhos, a luz vai chegando, aos pouquinhos, mas tem que ter paciência. Essa palavra paciência é a arte de saber esperar, paciência para tudo. Como dizia Santa Teresa, como é que Santa Teresa dizia? A paciência tudo alcança. Vamos dizer todos juntos? A paciência tudo alcança. É impressionante, isso é muito importante. Santo Antônio, na folhinha do coração de Jesus essa semana, está dizendo assim: a paciência é o baluarte da alma, a fortalece e a defende de todas as perturbações. Santo Antônio, bonito isso, né? Santo Antônio, é bom demais. Então, é preciso ter paciência para com o irmãozinho depressivo e você, cuidado para você não ficar também, né? Tome cuidado. Outro fantasma, a ansiedade. Isso, quem é que não é ansioso no mundo que nós vivemos, né? Todos nós temos um pouquinho de ansiedade. Então, é preciso controlar essa ansiedade. Eu não tenho receita, não. Não tenho receita, mas, por exemplo, uma coisa que me ajuda. Eu sempre digo assim: nada é perfeito. Eu não sou perfeito. A pastoral da saúde não é perfeita. A igreja também não é perfeita, porque é humana. Tudo tem o limite humano. Aí quando você diz assim, eu era seminarista, não gostava daquela túnica, essa túnica não está boa, não estou gostando. Aí o bispo olhou de lá e disse assim: nada é perfeito, Celso. Aí eu digo: é mesmo, nada é perfeito. Aí me conformei e vamos para frente. Aí a ansiedade tem até os fatores. Vamos ver aqui alguma coisa, eu vou ter que falar rápido, né? Por exemplo, transtorno de ansiedade é uma coisa muito mais ampla. Não é só uma ansiedade que todos nós temos. Mas aí a pessoa impede a pessoa de fazer as coisas. Sabe qual é a diferença de uma doença? É quando você não consegue fazer mais porque aquilo ali está impedindo. Passa a ser um transtorno na vida da pessoa. Então, o transtorno da ansiedade é preocupações, tensões e medos exagerados. Aqui está o segredo, né? Porque todo mundo tem preocupação, mas de maneira exagerada. A pessoa não consegue relaxar, fica tensa, muito tensa, é difícil. Sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. Aí fica com aquele pensamento, é horrível. Deixa a pessoa muito cansada, né, por isso. Preocupações exageradas com saúde, dinheiro, família, o trabalho. É aquela coisa importante dizer. Você deve se ocupar, não deve se preocupar. Por quê? A preocupação não resolve. Você deve fazer a sua parte. Mas, se alguém ficar preocupado, vai resolver o problema? Não vai. Continuando. O medo também, o medo extremo de algum objeto ou situação em particular. Às vezes nós vamos criando medo por... Claro que aí passa até vira até pavor, né? A pessoa tem pânico das coisas. Claro que todos nós temos nossos medos. Só tem dois tipos de pessoas, né? Tem dois tipos de pessoas, sabiam? A pessoa insegura e a que mente. Só dois tipos de pessoas, a insegura e aquela que mente. Todos nós temos insegurança, todos nós. Por isso que a fé nos dá uma força especial. Medo exagerado de ser humilhado publicamente, esse medo nós todos temos, viu? De passar vergonha, de levar uma queda, todo mundo olhar para a gente, né? Eu fico morto de vergonha, levar um tombo, né? Todo mundo tem. Falta de controle sobre pensamentos, imagens, ou atitudes que se repetem independentemente da vontade, né? Então a gente perde o controle dos pensamentos, é horrível isso. Aí vão criando outros problemas sérios. Pavor depois de uma situação muito difícil, os traumas, mas todo mundo passa e é importante passar por eles. O ruim é quando fica, aí você não se libertou daquilo.
Por exemplo, eu não gostava de andar no calçadão lá de Aracaju. Todo mundo olhava para mim. É impressão. Quando a gente é adolescente, né, tem muita coisa que a gente vai criando. Aí eu digo assim, não gosto. Aí fugia. A gente foge, né? Aí quando você começa a fugir, aí que está o problema. É andar de elevador, tem tantos problemas que nós vamos fugindo, né? E o problema aumenta. Aí um belo dia eu disse assim, vou passar. Me senti mal, passei no meio de todo mundo. Depois fui passando, perdi a vergonha, pronto. Aí passou o problema. Mas se eu deixasse, ele ia tomar conta de mim. É a mesma coisa de quem, como eu criei um cachorro, né? E um cachorro me estranhou. Aí eu telefonei para a veterinária, disse assim, você coloca aí um antisséptico, onde o cachorro arranhou, ele não mordeu, mas me arranhou. E ele me estranhou, né? Aí ela disse assim, agora você faz o seguinte, vai lá embaixo e vai dizer que quem manda nele é você. Aí eu obedeci, né? Com medo eu chego assim, quem manda aqui sou eu. Aí ele baixou a cabeça, aí eu digo, bom, agora sou eu que mando. Bom, e aí a gente vai passando as dificuldades. Todo mundo passa por experiências, né? A gente supera com a força, com coragem. Mesmo que se você não tenha coragem, demonstre ter coragem, que ninguém vai perceber, não. Olha, mecanismo de defesa. Aqui entra o que eu acabei de falar. Quais são os mecanismos de defesa? Tem muitos. Tem mecanismos de defesa negativo, que eu não vou falar. Sabe, um mecanismo de defesa negativo é quando você enfia a cabeça no buraco. É a síndrome de avestruz. Você não quer ver o problema, não enfrenta o problema, e aí ele cresce. Esse é negativo. Porque as pessoas têm muito mecanismos de defesa negativos, que é prejudicial à saúde. Mas mecanismo de defesa positivo é a racionalização, pensar coisas boas. Trabalhar o pensamento, principalmente quem passa por depressão, isso é fundamental. Enquanto houver, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Alguém está subindo aqui com dificuldade. A pessoa que pensa positivo, ela tem uma força muito grande. Vamos para frente. O enfrentamento é outro mecanismo de defesa, né, que nos ajuda a defesa. Por exemplo, olha, eu uso muito essa imagem para quem está com câncer. Quando a pessoa está com câncer, eu chego, e aí entra a palavra enfrentamento, quando você tem que enfrentar mesmo, senão você vai morrer mais rápido. E claro que tem casos e casos. Tem casos em que a pessoa consegue superar um câncer. Normalmente, a pessoa vai administrar e outros vão ter que chegar o momento final. Mas eu digo assim, olha, você está com câncer. Você está com uma montanha na sua frente. Se alguém falar que não existe montanha, está errado. Tem uma montanha. Se alguém falar que existe uma montanha muito grande que você não vai conseguir ultrapassar, também está errado, não é? O que é o ideal? É dizer assim, você vai ter que subir, você vai ter que enfrentar. Toda subida é difícil. Ninguém pense que é fácil, não. A quimioterapia é complicadíssima. Quem é médico, quem tem médico, quem é médico, levante a mão aqui. Quem é médico? Além de ter uma médica lá, seja bem-vinda. Tem aqui o cartão, tem mais algum médico? Então, nós sabemos como é difícil para quem tem que enfrentar uma subida. Mas, enfrentando, você consegue dar pequenos passos. Para que você conseguir alcançar, por exemplo, o Himalaia, que está perigoso agora, ninguém vai não. Agora, não vá para o Himalaia agora não. Deixe passar o terremoto. Vamos rezar para o pessoal do Nepal. Mas, assim, quem faz quem escala, quem faz isso aqui, tem que primeiro parar. Por isso que a pessoa que está em um tratamento, ela para, ela tem que dar um tempo para depois continuar. Continuemos então. Essa palavra é muito bonita, né? Na psicologia a gente aprende muito essa palavra que foi extraída da física. Resiliência. A psicologia pegou da física.
aqui essa imagem está mostrando, dá para entender o que é resiliência. Tem gente que é como seta, bate no muro e para. Não consegue resolver, aí desanima. Mas o ideal da vida é você conseguir contornar o muro e continuar seu caminho. Tem um problema? Obrigado, Senhor. Esse problema é uma oportunidade para o meu crescimento. Você ter jogo de cintura, você ter resiliência. Quem trabalha em hospital tem que ter muito. Quem trabalha com doente tem que ter muita resiliência. Isso é importante. Senão você se quebra. Quem é muito duro se quebra. Então nós temos que ter resiliência. Obrigado pelo aviso. Obrigado pelo aviso. Vamos embora. Vamos continuar. Olha que frase bonita aqui do nosso Gandhi. Gandhi era um cara com muita resiliência, não é não? Gandhi conquistou com aquele jeitinho brasileiro, ele conquistou lá na Índia. Primeiro, ignoram-te. Depois, rinde-te. Depois, atacam-te. E no fim, tu vences. Que maravilha, né? Então, pode tirar foto aí, que merece mesmo uma foto isso aqui. Primeiro, as pessoas vão ignorar, depois vão rir de você. Ah, você vai fazer parte da pastoral da saúde. Você é da pastoral da saúde? Aí ficam rindo. E o que é que você está ganhando com isso? Você vai ganhar quanto? As pessoas perguntam logo quanto você vai ganhar. Vai ganhar muito. E depois você vai vencer. A autoestima, olha o gatinho vendo um leão. A imagem já fala por si mesma, não precisa nem explicar, né? A autoestima ajuda muito em tudo. Você gostar de você. Você olha para o espelho, tá horroroso. Eu tenho até susto comigo mesmo. Eu olho assim de manhã cedo e digo, eita, não quero nem olhar. Depois você para, aí você diz assim, mas você tá bem, cara, tá bem, não dá para levar, tranquilo, lava esse rosto aí que vai melhorar, vai melhorar. Aí você se ajeita, a autoestima é muito importante. Não é vaidade, existe uma santa vaidade, né? Dizia o Dom Avelar, existe uma santa vaidade, mas é bom a gente se cuidar, viu? Não é, a vaidade é horrível. Não, vaidade não, mas autoestima sim. Continuemos, Guilherme. Isso aqui ajuda para tudo na vida, a entrega. Nós que acreditamos nele, no Senhor, nos entregamos nele, nas mãos, no sacrário, né? Quantas vezes vocês e eu nos jogamos, temos solução para o problema? Não, mas Senhor, está nas tuas mãos. A pastoral da saúde é difícil, mas não sou eu que tenho que resolver tudo. É o Senhor, então está nas tuas mãos. O Catão jogou para cá a bola, e eu estou com a bola agora, com a batata quente nas mãos, mas não sou eu que tenho que resolver tudo, é Ele. Nós vamos tentar ajudá-lo, claro, você tem que fazer a sua parte. Mas é Deus, joga o problema para Ele, que Ele cuida. Vamos para frente. Aqui teria muita coisa para eu falar, vou falar de maneira resumida. A doutora Elizabeth Ross, ela, nos Estados Unidos, ela fez um trabalho, que é um livro, sobre as fases da doença. Então, são coisas assim muito interessantes. Por exemplo, ela fez uma pesquisa com quem tem notícia de câncer, né? Principalmente uma notícia de câncer, abala muita pessoa. E os familiares, porque quando a pessoa fica doente, a família fica doente também. Sabiam disso, né? Claro. E é preciso muita paciência para com tudo. Paciência para com o doente, paciência para com os que cuidam do doente. Quem cuida, olha, a família, eu rezo muito pela família, porque precisa ter muita paciência. Primeira coisa, quando você sabe de uma notícia, existe uma negação. Antes de falar de cada uma, um médico amigo disse assim, padre, só que as fases todas estão acontecendo ao mesmo tempo, me deixa muito cansado, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Essas fases a pessoa passa muito rápido ou demorar em cada uma delas. Cada pessoa vai enfrentar, às vezes nem pula uma fase, né? Mas normalmente é assim. A pessoa, quando sabe que está com câncer, o exame foi errado. Vamos procurar outro médico. Procura outro médico, faz outro exame, aí chega à conclusão. Chega à conclusão. Chega à conclusão. Precisa ir em um especialista, precisa ir em um especialista de câncer,
um oncologista. E eu fui. Aí meu irmão disse assim, eu tenho um irmão que foi para o céu, aí ele disse, eu agora tenho que ir no oncologista. Ele não entendia bem as coisas, e ele passou a vida toda negando o câncer, e aí abreviou a vida dele, mas cada pessoa tem sua constituição, né? E aí eu fui com ele, coincidência que eu estava em Aracaju, fui com ele no oncologista, e aí já sabia, ele não estava entendendo direito. Ou a pessoa faz de que não está querendo entender, também tem isso, viu? A pessoa diz assim, eu não estou entendendo, mas ela no fundo sabe, mas não quer encarar. Bom, então é a negação, é horrível, olha, a gente tem que trabalhar muito para que as pessoas se libertem disso, não fiquem na negação. É uma ajuda muito importante nossa, de tentar dizer assim, olha, vamos ver, vamos tomar esse remédio, vamos lá, vamos no médico. Depois que a pessoa sabe que está com câncer, vem uma raiva, e é raiva de tudo, raiva de tudo. Quantas vezes você vai visitar uma pessoa e a pessoa está com raiva e você fica pensando que é com você? Outro dia, uma pessoa ficou em crise, era uma ministra da comunhão, e a pessoa recebeu a comunhão e xingou ela. Depois, aí ela ficou num drama, eu disse, não, ela está falando do problema dela, ela está transferindo para você o problema dela, não leve para você. Então nós que trabalhamos com os doentes, às vezes o doente está com raiva, porque está cansado, porque chega muita visita lá no hospital, o problema é esse, é muita visita, é muita gente chegando, é muito profissional, e a pessoa fica cansada. Depois, uma vez eu fui visitar uma senhora, ela chegou para mim e disse assim, eu não gosto de padre, não acredito em Deus, e o que é que o senhor está fazendo na minha frente? Aí eu respirei fundo, eu digo, e agora? O que é que eu faço? Né? Procurei chão, olhei assim, o que é que eu vou dizer? E agora? Aí eu disse assim, minha senhora, a senhora tem um coração bonito, não tem? Claro que eu tenho, padre, tenho um coração bonito, isso é que importa. A minha visita é para o seu coração bonito. E eu vou agora deixá-la. Saúde, nem disse assim, fique com Deus, não pude nem falar isso, né, que ela não acreditava. Ela estava com raiva. A negociação, você sabe que aqui entra o que a gente chama também de barganha. Você faz promessa. Quando você a pessoa estiver com raiva, a gente não demora não demore. Faça a visita mais rápida, tal, depois volta. A raiva vai passar. Passa. Tomara que passe, mas passa. A negociação é a pessoa faz promessa. Aí eu preciso me agarrar em quê? Para eu ficar livre desse problema, a pessoa faz negociação com Deus, faz promessa. Aí a gente tem que também saber como canalizar isso, para que não seja uma coisa de exagero. Padre, se eu sair daqui, eu vou fazer uma imagem bem grande de Nossa Senhora Aparecida. Era um ator que estava lá no hospital, parecendo com aquele que é da Tupi, que sai por aí com uma imagem bem grande, né? Se eu vou sair fazer uma imagem bem grande, eu vou daqui a pé para Aparecida. Aí eu digo, tá, mas espera aí, calma, não vá fazendo promessa logo assim não, calma. Mas a gente tenta ajudar, Depois vem uma fase de depressão, que eu já falei sobre a depressão, e aqui é a melhor fase, e essa a gente reza para que a pessoa chegue logo, é que a pessoa abraça a doença. Vai aguentar firme, abraça a doença. E aqui é tão bonito isso, sabe por quê? Porque você chega, o doente lhe recebe com um sorriso. E eu paro e digo, olha, a senhora está sorrindo, que beleza. A gente tem que ter esse feedback, a gente chama feedback. Valorizar cada sinal do doente. Quando você visitar um doente, perceba os sinais desse doente. Perceba todos os sinais. Por exemplo, eu nunca perguntava, está sentindo alguma dor? A pessoa está sentindo dor, é horrível, não consegue falar muito com você. Então é muito bom a gente perceber, olha, aqui tem sem dor, dor ligeira, dor moderada, dor intensa, a pessoa nem olha para você, está doendo, e aqui está chorando, pronto. Aí você tem que pedir ajuda, vamos pedir ajuda. Cadê alguém para socorrer essa pessoa que ela está com dor, né? Eu pergunto, é interessante porque aí a gente começa, primeira coisa, saber quanto tempo a pessoa está ali doente e se está sentindo alguma dor. Muito bem, tem recado para mim, depois eu vejo. Agora vamos para frente.
olhar no contexto. Olha, os sinais. Muitas vezes você vai visitar o doente, você não está percebendo os sinais do doente. Então, já que você sabe que tem a fase, você diz assim, aí você olha, esse doente está deprimido, esse doente está aceitando a doença, esse doente está com raiva. Você sabe, assim você percebe os sinais. O olhar do contexto. Eu olho assim, ninguém percebe, mas já olhei tudo. Esse olhar é muito importante para nós, porque ali você sabe se ele tem algum sinal religioso, se tem uma imagem, é católico, tem um terço, é católico. Às vezes tem uma Bíblia, aí eu digo, o senhor é evangélico? Não, padre, eu sou católico, então eu vou com minha Bíblia aqui também. Eu digo, que bom, né? A gente se engana também. E às vezes é importante esse contexto. Não cansar os doentes, isso é fundamental. Depois nós vamos ouvir aqui mais sobre isso, não cansar o doente. Sentar para ouvir é muito importante. Vocês sabiam que isso eu descobri depois, em uma palestra lá em São Paulo, que quando você chega para um doente, os chinelos estão sempre, sempre arrumadozinho, não está? Quem é doente deixa o chinelo bem arrumado, não deixa? Você sabe o que é isso? Isso quer dizer o seguinte, dali do chinelo para cá é o espaço dele, você não entre. Ele está delimitando o espaço. Fique para lá do chinelo, fique para lá. Não queira chegar muito próximo de mim, né? Tem pessoas que têm boa vontade, vão logo pegando no pé, na perna. Não, isso não pode. Isso é você invadir a privacidade da pessoa. Só se for uma pessoa muito íntima, né? Pode pegar no pé, na perna. Eu sou uma pessoa muito íntima, não pode ser assim. E você ter muito respeito. É sagrado, o doente é sagrado. Você ter ali, eu vou ficar aqui, porque ele precisa desse espaço. Continuemos. O nosso semblante, sabe aqueles olhos no nosso rosto? O rosto fala. Se você está muito para baixo, se você vai visitar um doente, o doente quase vai dizer assim, eu quero lhe ajudar, eu vou lhe ajudar. Não é? Você fala com o seu semblante. Então é preciso ter sensibilidade, captar os sentimentos. Olha, se tem uma coisa importante na pastoral da saúde, que a gente tem que fazer muito exercício, é perceber o que é que o doente está passando para mim. Quais são os sentimentos? Isso é o exercício de você perceber a emoção do outro. Muitas vezes a gente olha e não vê. Quando você vai exercitando, você diz assim, olha, eu estou entendendo. Você não precisa falar não que você está entendendo. Não diga o que você percebeu. Não fale não. Mas você vai trabalhando aquilo. É bom isso, porque aí o diálogo fica muito interessante. Sinceridade nos elogios. A gente chama isso de reforço positivo. Olha, que cabelos bonitos. A senhora está com cabelo branco, bonito. E está mesmo. Aí a pessoa diz, é mesmo, pai, já me disseram isso. Se você fizer elogio só por elogiar, as pessoas percebem que não é sincero. Tem que ter uma sinceridade. E facilitadores, nós somos facilitadores. Se você está fazendo uma visita e é hora do banho, ou a pessoa precisa se alimentar, deixa a pessoa primeiro. A pessoa está doente, ela não procura o lado espiritual logo, não. Ela precisa da parte física. Então vamos ser facilitadores. Tem alguém, um profissional, você espera ou passa depois. Isso vai ajudar muito, né? Nós não podemos dificultar. Desafio, saúde emocional para nós e para todos, evitar a neurose religiosa. Aí que precisaria de um outro momento falar sobre neurose religiosa, porque também é um assunto polêmico e as pessoas, às vezes, uma coisa que a gente percebe que é neurose religiosa, quando você passa a ser chato. Tem católicos chatos, tem evangélicos muito chatos, tem pessoas que querem que você, na visita, você quer que a pessoa mude de vida, ou, não é? Quer converter logo a pessoa, não leve pacote religioso logo, não. Acolha a pessoa. A evangelização é o seu testemunho e a caminhada juntos. Quando você caminha muito com a pessoa, você é capaz de falar de um tema que para mim, para todos nós, é muito difícil, falar sobre a morte. O tema da morte. Quando você chega a isso, é porque você já caminhou bastante com a pessoa. E pode falar sobre isso. E a pessoa quer. Se a pessoa quiser falar. Porque tem casos em que o doente está numa fase terminal e que a gente precisa também falar. Mas a neurose religiosa é um perigo, viu? Superstições demais. A pessoa fica muito supersticiosa, acaba virando uma neurose, fica uma mania, cheia de mania.
Opa, a gente pode ter cuidado, né? Como eu sou torcedor do Flamengo, tenho tanta mania que agora eu estou diminuindo. Estou diminuindo que eu estou vendo uma neurose esportiva, né? Tem a neurose esportiva, eu estou diminuindo um pouquinho, mas todo torcedor é um pouco neurótico. Todo torcedor é um pouco neurótico. Vamos para frente. Vamos. Olha que encontro bonito, olha. Aqui são duas santas, futuras duas grandes santas, duas beatas, bem-aventuradas. Eu podia falar muita coisa sobre elas duas, vamos para frente. Eu quero falar só sobre uma frase que em todo encontro, esse vai ser futuro santo também, carioca, viu? Um outro santo carioca. Sabe qual é a frase que ele usava todo encontro que ele tinha? E ele era o presidente da CNBB. Em que posso ajudar? Vamos repetir essa frase? Em que posso ajudar o senhor? O senhor está aqui precisando de alguma ajuda. Então é isso. Senta, né? Não, ajuda é isso. Aonde você estiver, você pode dizer de uma reunião, em qualquer lugar, na paróquia, no hospital, em que posso ajudar. Ele tem essa frase, em que posso ajudar. Você fazendo isso é muito bonito. Continuemos. Eu sou apaixonado por ele, porque Dom Avelar, ele fez um poema para o irmão Estômago. O estômago ficou com câncer. Ele teve um câncer de estômago. Ele fez um poema. Ele diz assim: eu falo tanto em fé, para as pessoas confiarem em Deus. Na hora em que eu estou passando por isso, eu tenho que dar o meu testemunho. E é muito bonito isso. A importância de você dizer assim. Outro dia tinha um padre nosso aqui para a arquidiocese, ele tem que fazer uma neurocirurgia de emergência. Ele disse assim: não, eu estou confiante, porque eu falo lá na missa, para as pessoas terem confiança, eu tenho que ter confiança agora. Eu tenho que dar o testemunho, né? É fácil falar, mas na hora que a gente passa, é importante você dar. E ele fez um poema, ele botou assim: irmãozinho Estômago, eu gosto muito de você, eu sei que você está doente, gosto muito de você. É muito bonito isso, é muito bonito. Olha aí como mandou. Esse aqui a gente não precisa nem falar nada, né? Olha que coisa bonita. Esse a gente não fala nada. Olha, eu tenho uma frase dele aqui. Que coisa bonita o Papa diz aqui, olha. Olha que coisa bonita. Penso na fé firme das mães ao pé da cama do filho doente. Se agarram a um terço. Isso é de quem vive, né? A frase do Papa é de quem vive. Pensa na mãe que está com o filho doente. Se agarra a um terço. E a esperança em uma vela que se acende em uma humilde casa. E a olhar o Cristo crucificado. Isso é do Papa. Isso aí, eu sou apaixonado por ele. Todos nós, né? Vamos para frente. Porque crianças não podem lutar contra o câncer sozinhas. Essa é a frase. Crianças não podem lutar contra o câncer sozinhas. Precisa de ajuda. Bonita essa imagem, muito bonita, né? E eu termino com o poeta Tagore. O poeta Tagore, um poeta indiano. Ele diz assim: é o que eu vou dizer para vocês. Gosta de Tagore? Alguém já viu falar Tagore? Gosta dele? Ele esteve no Rio de Janeiro, já morreu, é um poeta indiano. Ele disse assim, o poema dele diz assim: o sol estava pondo-se quando olhou para a terra. E diz assim: vou-me embora. Quem ficará no meu lugar? O sol pergunta: quem ficará no meu lugar? E de uma humilde casa, uma simples lamparina disse: farei o melhor que eu puder. Farei o melhor que eu puder. É isso que nós devemos dizer para ele: Senhor, eu sei que diante do sol eu sou uma chamazinha, só essa velazinha, mas farei o melhor que eu puder. E por isso nós agradecemos a todos. Obrigado pela paciência.